E você, meu filho? Como vai a sua vida? Anda insatisfeito? Você realmente permite que a espiritualidade dirija a sua vida? Hoje, tudo é possível. Você pediu. Vem aí, nova turma. Autoconhecimento e Firmezas 2017. Por que você não consegue alcançar muitos objetivos na sua vida? Por que você começa as coisas e não termina? Por que você tem problemas em aceitar você mesmo da forma que você é? O que dá para mudar e melhorar? Primeiro você tem que se conhecer, meu filho. Se você não se conhece, você não tem nada. Conhecer os outros é realmente muito importante. Conhecer-se a si mesmo é o verdadeiro poder. Por isso nós desenvolvemos o curso Umbanda e Boa de autoconhecimento e firmezas da Umbanda para realmente mudar a sua vida e mudar a sua forma de se relacionar consigo, com o sagrado e trazer uma transformação maravilhosa em toda a sua vida. É um curso curtinho, são 13 aulas, 3 meses, mas que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Todos que concluíram esse curso elogiam por demais e realmente mudaram as perspectivas de suas vidas. Seja você mais um a fazer parte desse círculo. Eu peço a você, permita que eu seja o seu professor. Curso totalmente à distância. Mas atenção que as vagas são limitadas. Inscreva-se já! Um salve com muita alegria a toda a galera da internet! Eis aqui, Umbanda e Boa, 5º ano da série, galera. É mão cheia, é muita coisa, tem muito vídeo. Tá chegando agora no canal? Assista os outros vídeos, tem muita coisa boa para ser vista. Desde já eu peço a você, deixa seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo e também não deixe de se inscrever aqui no botãozinho vermelho inscrever-se. Depois clica no sininho para receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo para você assistir. Mas no Umbanda e Boa é assim, terça e quinta plantão tira dúvidas e sempre no sábado um vídeo maior com um conteúdo mais profundo. Como a gente sempre procura trazer coisa nova e a gente sempre fala de Umbanda e espiritualidade, eu tô aqui hoje com meu amigo Décio Lima. Hoje a gente vai conhecer a história dele. Foi muito interessante o primeiro contato que eu tive com o Décio, porque eu tava no nosso terreiro, no terreiro que a gente trabalha, e o dirigente chegou para mim e falou assim: Márcio, você vai receber o Pai Jacó hoje, porque o Pai Jacó tem uma pessoa para atender, que ele queria passar só com o Pai Jacó. Daí eu fiquei sabendo que era esse cidadão que chegou no terreiro e falou assim: quero conversar com alguém que receba o Pai Jacó. E assim começa uma história que já está frutificando nessa amizade maravilhosa. Hoje a gente vai ouvir a história do Décio, a gente vai bater esse papo e depois a gente vai fazer as nossas considerações. Décio, manda um salve pra galera lá. Um salve para quem é do dia, um bom dia. E para quem é da noite, uma boa noite. E lá o Exu, né? Já começa bem o vídeo, né? Para já pôr as energias em movimento. Conversei muito com o Décio e o Décio tem uma história de vida. Eu achei muito interessante trazer isso para o conhecimento de todos, porque todo mundo passa um momento de dificuldade na sua vida. Todo mundo às vezes é pego desprevenido, tem um momento de grande baixa na sua vida, de muito problema financeiro, problema emocional, seja o que for. E eu quero começar com a história do Décio. Décio, você nasceu onde, Décio? Você é de onde? Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, Márcio. Quase do lado de onde nasceu a Umbanda, né? A Umbanda nasceu em São Gonçalo ali. Você viveu com até quantos anos no Rio de Janeiro? Até os 5 anos de idade, meu pai trabalhava numa empresa e foi transferido para vir para São Paulo. Então, desde os 5 anos de idade até os 41 anos de idade, vivi em São Paulo. E graças a Deus, depois eu vim parar em Sorocaba, que essa é uma cidade milagrosa, maravilhosa. Agora você é pé vermelho também, que nem eu. Décio, então você falou que seu pai, ele trabalhava numa empresa multinacional, muito conhecida, seu pai tinha uma boa vida. Quantos irmãos são no total na sua família, Décio? Márcio, meu pai trabalhou praticamente a vida toda dele na IBM. Quando mudamos para São Paulo, o planejamento inicial era ele ficar 2 anos apenas em São Paulo, mas se adaptou tanto, gostou tanto da cidade, que decidiu que não voltássemos mais, né? Quando ele faleceu, eu tinha 17 anos, nós decidimos não voltar para o Rio, decidimos também continuar com a nossa vida aqui em São Paulo. E eu tenho 3 irmãs, né? Eu sou o terceiro filho. Minha mãe ficou viúva com 46 anos de idade, meu pai com 52 anos de idade. Meu pai teve leucemia. Desencarnou. E nós vamos lutando, né? Eu diria, eu agradeço as suas palavras iniciais, mas tenho certeza que eu não sou melhor do que ninguém. Mas não é ser melhor, é a história de vida que eu acho que vale a pena ser contada. E uma das coisas que o Décio estava falando que é o seguinte: o pai dele tinha um costume, não sei se era do pai dele, se era da época um pouco, onde ninguém trabalhava. O pai provia tudo dentro da casa. Então nenhum dos
os filhos, nunca ninguém tinha trabalhado. O Décio tinha 17 anos e nunca tinha trabalhado na vida, né, Décio? Só estudava, tinha uma vidinha razoável, boa. Tinha acabado de entrar na faculdade, né? Tenho orgulho de dizer que meu pai ainda me viu com a cabeça raspada. Eu entrei no Mackenzie Engenharia em 91, sou da turma 491 do Mackenzie Engenharia Mecânica. Eu entrei em fevereiro e ele faleceu em março, mas só estudava e não trabalhava. Tinha uma vida, costumo dizer que a minha vida era colorida e depois eu aprendi o que é realmente a vida preto e branco. Porque a situação interessante, pessoal, é o seguinte: é uma família onde a mãe não trabalhava e nenhum filho trabalhava, de repente se vê sem o pilar fundamental da família, que provia e sustentava tudo. Ninguém trabalhava. Como é que funcionou as postas em carne do seu pai, a revolução? Porque ninguém trabalhava, nunca ninguém tinha trabalhado. E como é que foi? Todo mundo teve que se virar? Como é que vocês se viraram nesse período? Eu diria para você que, graças a Deus, a espiritualidade e a Umbanda sempre tiveram também do nosso lado, porque nós tivemos uma intuição, uma orientação mágica, porque ao invés de ficarmos reclamando, lamurando todas as dificuldades enfrentadas, todos nós, inclusive a minha mãe, inclusive a minha irmã menor, todos nós fomos trabalhar, todos nós fomos correr para nos ajudar e nos suportar. Porque realmente não tem mais salário, não sei quanto tempo demorou para chegar a pensão do seu pai. E outra coisa, uma família com tanta gente é caro a gente manter. Sem dúvida. Me lembro até hoje que a minha mãe comentava, pelo fato de eu e a minha irmã sermos menores de idade, e principalmente daí a minha irmã, logo que ele faleceu em março, eu fiz aniversário de 18 anos em abril, mas eu era menor ainda quando ele morreu, então nós dois precisávamos de um curador de menor para nos proteger na justiça, proteger no inventário para que a minha mãe não pegasse alguma coisa de nós, né? E aí, vocês imaginam que não. O que sua mãe falava? Minha mãe falava, qualquer dia eu vou lá dizer, olha, se o curador de menor não vier rápido ajudar a gente, as crianças vão morrer de fome, porque a gente não tinha... Né? Nem o dinheiro que estava na conta corrente do seu pai poder ser mexido, né? Não podia mexer em nada, estava tudo imediatamente bloqueado. E você falou que você teve uma vida muito legal, estudava em escola particular de alto nível, tinha 2 motos, você era um playboy, você era um sossegado. Eu diria para você que eu era, infelizmente, um ignorante. Eu ignorava o que é a vida. Talvez pudesse ter me preparado e me planejado melhor, né? Sim. Não tinha enfrentado algumas dificuldades como eu enfrentei, da maneira como eu enfrentei, mas, assim, eu era uma pessoa que tinha uma miopia muito grande do que é a vida, do que era a vida, apesar de sempre respeitar as pessoas, os próximos, mas a vida era fácil, vamos dizer assim, ou bem diferente do que ela realmente é. Não existia preocupação, né, Décio? Era só alegria, só curtição, fazia escola e só festa, vamos dizer assim. De repente vem esse grande impacto, onde você se vê numa situação, isso desgovernou, acho que a mente, a cabeça de todo mundo. Mãe tem que trabalhar, todas as irmãs. E é complicado, gente, você está falando com pessoas que nunca haviam trabalhado na vida. Ele, inclusive, você falou que estava fazendo alistamento militar. Até hoje isso ainda voga, mas na nossa época, quando a gente era mais novo, era muito verdadeiro. Se você estava com 18 anos no ano de alistamento militar, ninguém te contratava. Não, vamos esperar passar o tiro de guerra, vamos esperar passar o alistamento militar, depois a gente conversa, depois a gente contrata. E você falou que estava louco para trabalhar e não conseguia emprego, ninguém te dava emprego, você teve que apelar pro seu padrinho fazer uma intervenção para que você pudesse ser dispensado. Na realidade, hoje existe o menor aprendiz, mas até hoje a legislação é muito clara e acredito que está certa no sentido de proteger o menor, que não ter a permissão de trabalho. Mas imagine uma situação que nós estávamos onde precisávamos desesperados, né? Precisando trabalhar e não podia trabalhar porque não tinha a minha carteira de reservista e não tinha também a confirmação do alistamento militar. Então, na minha decisão particular, eu entendi naquele momento que, como eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu não deveria prestar o alistamento militar. Era uma questão minha, muito particular. Foi bastante difícil porque eu tinha uma vontade de trabalhar, não podia trabalhar, mas graças a Deus ele faleceu em março. A partir de outubro daquele mesmo ano eu comecei a trabalhar. E as coisas começaram a ficar menos pesadas, menos piores dentro de casa. Sem dúvida nenhuma. E o engraçado é que o Décio comentou um negócio, tudo tem que ser prestado atenção no que ele vai falar. Mas ele fala que logo nesse período ele tinha contato com uma médium, foi o primeiro contato dele com a Umbanda, com a espiritualidade. E o que essas entidades falavam? Eu diria para você que eu tenho uma gratidão eterna ao seu 7. Seu 7? Seu 7 cruzes. Seu 7 cruzes. Seu 7 flechas. Seu 7 flechas. E eu diria que muito do que eu sou,
muito do que eu defini como determinação própria. Foram orientações dele ou foram confirmações dele de que eu estava caminhando, porque às vezes a gente se encontra em algum lugar, em algum momento, caminhando sem uma bússola, sem uma direção, ou até você tem a bússola, mas não sabe se está indo para a direção certa. E não sabe usar, né? Exatamente. Meu pai era e é o grande amigo que eu sempre teve, era meu pilar, é uma referência. E sem ele você tinha ficou com quem perguntar, como falar, com quem discutir. Lembrando que como ele veio do Rio também, gente, não existiam outros familiares aqui em São Paulo. Exatamente. E eu acho que isso também foi bom. No primeiro momento foi uma mágoa muito grande que eu carreguei. Faço questão de deixar registrado que todos os amigos do meu pai nunca me procuraram, nunca me telefonaram para perguntar se eu queria saber alguma coisa, se eu queria conversar alguma coisa, se eu queria discutir alguma coisa. Talvez eles estavam preocupados se eu queria dinheiro, mas eu não queria dinheiro não, eu queria ajuda. Queria orientação, né? Orientação. E essa falta de orientação externa acabou gerando a necessidade de eu buscar uma orientação. E aí a espiritualidade se coloca Exatamente. dessa forma para você. E daí você comentou que em outubro você começa a trabalhar, né? Em outubro desse ano, que você faz 18 anos, você trabalha por 22 anos, mesmo seu pai trabalhando na IBM, você vai trabalhar na IBM também, no telemarketing da IBM, né? De noite, né? De que horário? Trabalhava da 1h30 da manhã às 7h30 da manhã, porque eu tinha aula das 10h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Que horáriozinho joia, né, cara? E um dia eu me peguei calculando e verificando se juntasse todas as janelas de tempo que eu tinha entre o trabalho e a hora que eu chegava em casa de ônibus, para a hora que eu ia para a faculdade, eu não tinha durante o dia 8 horas, mesmo fracionado, eu não tinha 8 horas para dormir. Mas fiz por 2 anos, com muito orgulho, muita satisfação. Sandálias da humildade, foi a melhor porrada que eu podia ter tomado na vida para dizer, cara, a vida não é assim, é assado. Passar por debaixo da roleta de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, ou a economia daquela passagem me ajudava, então o cobrador me conhecia. E acho que sou um daqueles que infelizmente fizeram com que a porta do ônibus hoje, quando você entra, vai para frente, porque antigamente entrava por trás, né? Então você entrava por trás, não pagava e descia por trás também, né? Então hoje você precisa subir pela avião, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, infelizmente, mas é verdade. E daí você falou que quando estava por encerrar o contrato, você procurou uma pessoa que morava no seu prédio, o pai do seu amigo. Exatamente. E você vai trabalhar numa empresa, numa multinacional japonesa. Trabalhei esses 2 anos na IBM e aí já era previsto que era um trabalho temporário, um contrato de 12 meses, renovável por mais 10 meses, não podia completar 2 anos de trabalho, porque senão a legislação trabalhista, exatamente, né? E aí tive uma oportunidade, o pai de um amigo meu, o Sr. Yuji Urakawa, diretor da Sumitomo. Então você tinha o quê? 20 anos na cidade? Eu 20 para 21 anos, aí fui trabalhar com o Sr. Urakawa na Sumitomo, em Diadema. Foi uma experiência de vida fantástica, né? Eu costumo dizer que mais um passo, né? Mais um desenvolvimento. Essa é a parte agora, uma das partes mais engraçadas, a gente retoma lá na frente. Mas você falou assim que morava em São Paulo. Próximo da Avenida Paulista, a gente morava, eu andava, caminhava, morava na Alameda Fernão Cardim, travessa da Joaquim Eugênio de Lima, caminhava na Brigadeiro Luiz Antônio até a Paulista, ia até o metrô Brigadeiro, pegava o metrô Brigadeiro até o Paraíso Ana Rosa ia até o Jabaquara, no Jabaquara eu pegava o trolebus, né, que não é trolebus, não é ônibus elétrico, ia até Diadema, né, o terminal Piraporinha, mas antes de chegar no terminal Piraporinha eu descia e caminhava até a Sumitomo. E daí, um dia ele perguntou pro motorista do ônibus, falou assim, quanto você ganha? E que o motorista responde o quê? O motorista falou que ganhava 1.000 e poucos reais, não chegava a 1.100 reais, acho que era 1.040, alguma coisa, e eu ganhava 300 e poucos reais, né? Eu falei assim, pô, o cara ganha 3 vezes mais do que eu. Você é motorista de A conta dele foi muito simples. Ele falou assim, poxa, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar minha mãe e minhas irmãs, eu preciso ajudar em casa. Eu ganho só 340. O motorista do ônibus ganha 1.000 e pouco. Ele ganha 3 vezes mais do que eu. Aí ele tomou uma decisão interessante. Quero ser motorista de ônibus. É isso aí. Na realidade, eu tomei a decisão de pedir minha demissão pro Sr. Urakawa, né? Sim. Fui conversar com o Sr. Urakawa num dia iluminado. Graças a Deus. E aí eu falo, Sr. Urakawa, eu preciso pedir demissão. Eu acabei de descobrir que o motorista do ônibus que me traz do terminal Piraporinha até aqui, ele ganha 3 vezes mais do que eu ganho. Eu só tenho a agradecer ao senhor pela oportunidade do emprego. Não posso lhe pedir aumento de salário, mas eu não posso perder uma oportunidade dessa, né? Eu adoro o carro, adoro dirigir, não tenho perspectiva de comprar um carro. Meu sonho era ter um Fusca, isso com 21 anos, na empresa tinha um Fusca, meu sonho era ter um Fusca, mas não tinha nenhuma perspectiva de conseguir comprar o Fusca. E aí fui falar com ele, e aí eu cheguei pra ele e falei, Sr. Urakawa, não dá, eu preciso ajudar mais a minha mãe, minhas irmãs em casa, preciso trazer mais dinheiro pra casa, tá difícil as coisas, e eu vou resolver 2 problemas. Vou passar o dia inteiro dirigindo, que eu adoro dirigir, e vou ganhar mais do que eu ganho, vou ter
ter mais dinheiro que eu preciso. E é que eu digo, né, que a espiritualidade sempre esteve junto comigo, porque a nossa conversa ela foi mágica. Ele virou para mim e falou: sem problema, eu inclusive não aceito que você peça a sua demissão, eu vou dispensar você para que você receba suas verbas, que receba um pouquinho mais de dinheiro. Mas eu queria te falar uma coisa, eu queria te passar uma lição. Você nunca deve correr atrás do dinheiro. É o dinheiro que deve correr atrás de você. Se você for ser motorista de ônibus, que é uma atividade extremamente digna e nobre, diga-se de passagem, você vai ter, sem dúvida nenhuma, dificuldades de buscar outros objetivos, de realizar outras tarefas, outras questões na sua vida. E você jovem como você está, e esse que é o ponto, você jovem como você está, você não está na idade de ganhar dinheiro, você está na idade de adquirir conhecimento. E esse conhecimento é que vai fazer com que você adquira depois oportunidades para que desenvolva o seu salário, o seu ganho. Mas vamos combinar uma coisa, você vai para casa, você volta amanhã, você pensa se realmente você quer ir embora, e aí nós damos continuidade. Saiba apenas que nós, justamente nesse momento, estamos conversando internamente e definindo um plano todo de aprendizado e treinamento que nós queríamos dar para você. No dia seguinte eu cheguei na empresa, cumprimentei ele com um bom dia e pedi desculpa pela conversa do dia anterior. Graças a Deus. E vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, seu Huracal. E daí você aprendeu, adquiriu conhecimento, saiu dessa empresa. E 2 anos depois o senhor Huracal se aposentou. A Sumitomo tinha uma regra interna de que aos 65 anos o executivo precisa sair da companhia. Mas ele era um executivo tão bom que a companhia propôs a ele montar uma empresa paralela e continuar o desenvolvimento de atividades novas. E dentro de todo o quadro de pessoas que trabalhavam conosco na Sumitomo, apenas 2 pessoas foram convidadas para trabalhar com ele nessa nova companhia, a Dia-Star Corporation. Foi eu e o Omar, um grande amigo meu. Fomos trabalhar com ele na Dia-Star. Mais um passo. 2 anos, quando você sentiu que não dava mais para adquirir conhecimento, o seu foco, a partir de então, desde aquela conversa com o seu Huracal, foi adquirir conhecimento, melhorar, mudar. Na realidade, eu diria o seguinte, Márcio, como você citou, né, no dia do alistamento militar, eu me encontro no quartel, lá na Lins de Vasconcelos, sentado num banco de concreto, estava em abril por aí, chorando, meu pai tinha falecido em março, de repente eu vejo um monte de jovens, um monte de conscritos sentados no chão, os oficiais pegando os nomes, os documentos, atividades normais do alistamento, e aí eu me pergunto, né, falo assim, pô, a vida ela continua, né, as coisas estão funcionando, ninguém sabe o que eu estou sofrendo por dentro, ninguém enxerga, ninguém entende. Ou seja, a vida não para você sofrer, né? Sem dúvida nenhuma, as oportunidades estão na nossa frente, as pessoas às vezes pegam as mágoas e as dificuldades como justificativa, mas na realidade deveriam utilizar aquilo como um trampolim, como uma alavanca. Eu tive um pensamento tão puro, tão simples como esse, ou você uma pessoa que é o único homem na família, 3 irmãs a minha mãe, vou lamentar pro resto da vida a morte do meu pai, ou você é alguém para honrar tudo que meu pai me ensinou, para honrar minha família, para honrar as coisas, para honrar as pessoas e decidir naquele momento seguir o caminho mais difícil. Então eu sempre entendi que quando o senhor Huracal falou, poxa, você tem a oportunidade, foi exatamente, eu poderia ter seguido um caminho e decidir naquele momento seguir o caminho mais difícil, de seguir o caminho que me trouxesse talvez uma maior dificuldade, mas eu sempre acreditei, e vou deixar bem claro, registrado, o caminho difícil sempre leva mais longe. Eu quero deixar claro, gente, que nesse momento que ele estava numa situação de muita dificuldade financeira dentro de casa, era muito mais fácil para ele tomar o caminho mais curto, que era buscar ser motorista de ônibus e ganhar seus 1.000 e poucos reais na época e poder pôr um pouco mais de dinheiro em casa sem ter mais nenhum horizonte na vida. Porque o motorista de ônibus, até onde eu sei, me perdoe os motoristas de ônibus, eu agradeço a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, mas como motorista de ônibus você pode crescer para quê? Você não tem para onde se desenvolver, não é? Faz parte da categoria, eu diria. A categoria é bem engessada nesse aspecto. Infelizmente, sim. Daí ele toma a decisão de continuar numa dificuldade financeira para adquirir conhecimento. Ele vai trabalhar no Sumitomo, adquire conhecimento. Trabalha na Dia-Star, adquire conhecimento. Depois você vai para onde? Para G Tarantino, uma trading que trabalhava com uma empresa italiana, Tesmec. Vendíamos equipamentos para lançamento de cabos de aço para instalação de linhas de alta voltagem. De alta voltagem. Fiquei na G Tarantino, uma empresa que guardo também no coração as pessoas, a Vera, o Toninho, o Giba, o seu Vili falecido, me ensinou muito. Enfim, fico lá em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos, quando eu decido, infelizmente, pedir minha demissão para fazer um
estágio na Alemanha, né? Decido ir para a Alemanha fazer um estágio, aprender, falar alemão. Então, perfeito, quero parar aqui de novo. Então você ganhava um X. Qual era a sua função nessa empresa de Tarantino? Eu era um assistente de importação, do departamento de importação, Ok. mas também trabalhava com vendas, né? Então você tinha um salário X. X. Como estagiário, você foi trabalhar como estagiário onde? Na Alemanha? Fui estagiário na Alemanha numa empresa Heller. Na empresa Heller da Alemanha, fui trabalhar na controladoria da empresa Heller da Alemanha como estagiário em Nüttingen, próximo a Stuttgart. Para ganhar quanto? Menos da metade do que eu ganhava aqui na Tarantino. Só quero deixar detalhe, 26 anos você tinha? 26 anos, porque foi o ano que eu me casei, 26 anos. 26 anos ele resolve abrir mão do emprego, que era uma coisa que estava legal, que estava bom, porque eu quero investir, eu quero mais, eu quero acumular mais conhecimento, eu quero ousar, quero melhorar minha língua estrangeira, eu quero ter outros contatos, conhecer outras culturas. E daí você fica na Alemanha por 6 meses. Eu diria para você, Márcio, que foi uma experiência... Deve ser uma vivência incrível, né? Primeiro, uma cultura totalmente diferente, uma língua que eu não entendia nada, né? Eu ligava a televisão, não sabia o que estava falando, ganhando esportes de inverno, fui em janeiro, né? Você imagina que de janeiro até abril, nenhuma vez o ponteiro passou para 0 graus, sempre é temperatura negativa. E esportes de inverno na televisão, não entendia nada, a gente não conhece, hoje você tem muito mais informação, mas Sim. eu falo de 1999, não sabia quem estava ganhando, quem estava perdendo, como é que estava acontecendo, o que eu ia comer na cantina da empresa, eu levava meu dicionário para traduzir. Aí no supermercado, levava o dicionário para saber o que eu ia comprar. Enfim. Terrível, né? Mas foi uma experiência de vida incrível. Maravilhosa. Eu diria que muitas vezes, nesse sentido, os maiores obstáculos que nós enfrentamos nas nossas vidas estão literalmente dentro de nós mesmos. Muito bom. Nós nunca devemos colocar os nossos obstáculos na nossa frente, sempre atrás de nós. E se eles são tão grandes que nós não conseguimos passar por cima, nós temos que dar um jeitinho de passar por lado, fazer um buraquinho, passar pelo meio. Os obstáculos são obstáculos e se chamam obstáculos porque eles precisam ser superados, senão seriam barreiras. Que impedem a passagem, perfeito. Você volta de lá com 26 anos, você tinha parado a faculdade de engenharia. Eu larguei a faculdade de engenharia no 4º ano, acreditando que o Brasil não tinha mercado para tanto engenheiro. Via muito se falar que os engenheiros estavam se formando em trabalhar em bancos. O Brasil tinha acabado de abrir a importação. Sim. No começo dos anos 90, Sim. 91, né? Eu sou turma 491 do Mackenzie, então eu saí, larguei infelizmente a engenharia, porque era uma decisão de vida e foi mágico, porque muitas coisas aconteceram depois dessa mudança na vida. Às vezes a gente se propõe para algumas mudanças na vida. Eu me lembro da minha mãe falando: meu filho, você vai largar a faculdade de engenharia, você nunca mais vai voltar a estudar. Mas eu sabia o que eu queria. É importante a gente ter certeza daquilo que a gente quer, porque eu tinha determinado que eu ia parar e ia continuar, que de novo eu não ia usar a parada da faculdade para parar de estudar, e sim que eu ia fazer o curso de administração com comércio exterior, que eu me formei 4 anos depois, mais 4 anos de faculdade, que eu me formei depois como administrador. E daí você volta, daí você trabalha numa outra empresa aqui. Isso, voltei desempregado. Tenho uma enorme gratidão ao meu sogro e à empresa Heller pela oportunidade que me deram de fazer o estágio na Alemanha. De uma maneira muito humilde, decidi naquela ocasião de que quando eu voltasse da Alemanha eu não gostaria de trabalhar na Heller, primeiro para não misturar a relação com meu sogro e depois para que nunca, jamais escutasse de alguém que eu cheguei em algum lugar por conta do meu sogro, por conta dos outros. Porque você recebeu uma proteção, etc. Porque na realidade, primeiro eu tenho que proteger ele, que é meu sogro, porque ele tinha a responsabilidade dele, e outra, algumas dificuldades que eu enfrentei na vida me ensinaram a satisfação e o orgulho que a gente deve ter andando com as próprias pernas, caminhando. Então né, você volta, casa em setembro, começa a trabalhar numa outra empresa, trabalha por 1 ano e meio. Voltei então desempregado do estágio, me casei, fui para a lua de mel desempregado. No meio da lua de mel recebi a confirmação de um trabalho que eu estava disputando e fui trabalhar na empresa Comet, com ferramentas especiais aqui no Brasil. Trabalhei lá por 1 ano e meio quando eu recebi uma oportunidade de disputar uma vaga para trabalhar numa outra empresa alemã que é a DMG. E daí pintou uma vaga, você ia concorrer a vaga do quê? Você não sabia. A vida ela é tão mágica, eu diria que as oportunidades às vezes elas acontecem, mas você precisa também estar no lugar certo na hora certa, né? E para você estar no lugar certo na hora certa, você tem que fazer o certo. Inicialmente esse contato de contratação foi feito para o meu sogro. Eles queriam contactar ele para ele participar do processo, não contratá-lo. E ele falou: olha, eu não posso participar, eu não quero participar, estou muito bem, obrigado, mas eventualmente eu tenho uma pessoa que eu posso indicar a vocês, posso apresentar para vocês, que vocês podem entrevistar. E daí ele passou o meu contato, me convidaram para fazer uma viagem para a Alemanha. Eu fui para a Alemanha, fiz uma entrevista lá, voltei para o Brasil. Eles me disseram que dentro de
3, 4 semanas me retornariam. Uma semana depois me retornaram pedindo para que eu voltasse para a Alemanha e fizesse uma entrevista com o presidente mundial da companhia. Fizemos essa entrevista, graças a Deus fui escolhido, selecionado. Trabalhei por 13 anos lá, com 28 anos de idade. Qual foi o cargo que você pegou? Eu fui contratado como responsável pela instalação da empresa aqui no Brasil, pela iniciação da empresa no Brasil. Sim. Então você imagina, eu constituí o contrato social da empresa, constituí o advogado que registrou a empresa na junta comercial, contratei todos os funcionários, montei a estrutura, comecei a empresa do zero, literalmente do zero, com 28 anos de idade, um caminhão de dificuldades pela frente. A DMG é uma empresa magnífica, mas ela tinha um histórico no Brasil, bem particular do segmento, onde DMG são 3 empresas que no começo dos anos 90 elas estavam separadas e que nos anos 90 se juntaram na Alemanha numa única empresa. A empresa AM, que é a Amarro, já tinha fabricado máquinas no Brasil através da Traubomatic em Santo Amaro, em São Paulo, desistiu da continuidade de produção, ficou na Alemanha. As outras 2 empresas já tinham tido algumas tentativas de trabalhar no mercado, não tinham dado certo, tinham voltado. Então a primeira coisa que se falou no mercado, um moleque de 28 anos de idade, ser contratado como diretor da empresa, não conhece o segmento, as empresas já vieram para o Brasil, já foram embora, esse cara não vai durar aqui, vai ser outra tentativa frustrada. Em paralelo, o pessoal dentro da DMG, que é uma empresa extremamente competitiva, apostava que um jovem no Brasil, com esse background que eu acabei de citar, com essa história, e tinha a chance de, meus colegas diretores acreditavam, fizeram uma aposta de que eu não durava mais de 6 meses dentro da companhia. E você ficou só 13 anos? Eu fiquei só 13 anos lá. Muitos desses aí que apostaram que eu não ia ficar lá, infelizmente se deram mal. Eu vi eles indo embora antes do que eu. O que eu quero chegar aqui, gente? A história do Décio ainda segue em todos esses 13 anos, como um diretor dessa empresa, ele também passou problemas muito complicados. Porque a gente está sempre pensando que o problema das pessoas está sempre ligado ou é saúde ou é dinheiro. Mas existem outros problemas que às vezes dinheiro nenhum resolve, problemas políticos, problemas corporativos, problemas de relacionamento, que são coisas incríveis. E você fala, mas o cara é diretor da empresa, o cara não tem problema. Não é assim que funciona. Mas o que eu quero deixar bem registrado para vocês é que em todos os momentos onde ele teve a dificuldade, ele buscava a espiritualidade para se aliviar, né, Décio? Sem dúvida nenhuma. Você tinha um terreiro lá em São Paulo também que você buscava, né? Sem dúvida nenhuma. Frequentei diversas vezes o terreiro, fui orientado diversas vezes pelo seu Sete e pelo Pai Jacó. Eu diria para você que essas entidades nunca me deixaram sozinho. Sou o que sou, estou onde estou, por muito que eu fiz, mas com certeza absoluta por toda orientação e suporte que eu recebi. E proteção. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Vamos lembrar aqui que com 21 anos ele queria ser motorista de ônibus. Com 28 anos ele passou a ser diretor de uma multinacional alemã. Olha que coisa maluca. E daí você fala, isso não existe, isso é impossível. Mas ele ganhou na loteria, tirou a sorte grande. Não, gente, tem 2 coisas aliadas aí. Muito trabalho e acreditar, buscar, não se deixar quedar pelas dificuldades que a vida traz. Porque aqui nós estamos contando a parte bonita da história. E todas as dificuldades que ele teve, e quantas vezes ele teve medo, e quantas vezes ele achou que não iria dar certo, quantas vezes você achou que poderia ser demitido, e quantas vezes você achou que não estava sendo suficiente, e quantas vezes a pessoa passou por tantos problemas internos, sofreu, você não sabe. Desde quando ele queria ser motorista de ônibus, ele acreditou, ele foi atrás, ele buscou. Agora eu pergunto para você está numa situação de dificuldade nesse momento de vida. A Umbanda existe para quê? Para te orientar, para te ajudar, limpar o mal que está no seu caminho, abrir os seus caminhos e te dar força, te dar orientação, te dar esperança e ajudar você a andar no teu caminho, a você trilhar a sua jornada. Mas será que você está esperando só das entidades? Eu quero deixar claro que o Décio não é médium, o Décio não é cambone, o Décio não tem participação nem em trabalho terreiro, o Décio é assistência. Mas é uma coisa muito clara que ficou para mim na história do Décio, é que a espiritualidade sempre soube se interpor com mais proximidade na vida dele. Logo após a morte do pai dele, a espiritualidade se aproxima através dessa médium, que recebia seus 7 cruzes, recebia seus 7 flechas, e depois o Décio segue um caminho, e num outro determinado momento, a espiritualidade sempre atuando sobre ele, e eu acho que essa é a grande sacada dele, ele permitir que a espiritualidade atuasse através dele, que dirigisse a vida dele, ele confiando e colocando
Porque uma coisa eu falei, conversando com o Décio, percebe que ele é uma pessoa extremamente racional, preto no branco, ele quer ver número, quer ver resultado. Ele é um empresário hoje, gente. Ele tem a empresa dele, muito abençoada, graças a Deus. Ao mesmo tempo, você vê que o Décio é muito intuitivo. Aí o pessoal fala, mas onde que eu me encaixo nessa umbanda? Eu não sou médium, eu não sou cambone. Você não precisa ser médium, você não precisa trabalhar numa casa para ser um bandista. Você pode ser um bandista na assistência, permitir que a espiritualidade te auxilie a superar os teus obstáculos. Mas acima de tudo, fé, acreditar em você mesmo, dedicar-se àquilo que você acredita. Porque uma coisa fica clara, o Décio, ele não tinha um objetivo engessado, fixo, mas ele sabia que ele queria ser uma grande pessoa na vida. Ele queria ter uma vida digna, ele queria poder honrar a memória do pai dele, queria poder ajudar a família. E creio que você fez tudo isso, né, Décio, nesse caminho todo, né? Na realidade, continuo fazendo, Márcio. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, eu não tinha dinheiro para comprar revista, eu não tinha dinheiro para comprar livros de autoajuda. E naquela ocasião, há muitos anos atrás, as bancas de jornal faziam o anúncio dos lançamentos, das revistas, das coleções, pendurando como se fosse um varal atrás da banca com diversos pósteres, né, mostrando. Sim. E tinha um encarte de autoajuda que trazia uma frase, você quer, você pode. Eu fui lá atrás da banca, cortei aquele você quer, você pode, que eu acho que é o que precisava ali dentro de toda a coleção, aquilo ali é o que eu precisava. Coloquei na minha mesa por anos e anos de trabalho. E eu sei, se você quer, você pode. Você tem que querer de verdade. Você tem que saber que vai ter dificuldades, mas você tem que saber que tem objetivo também. Fui algumas vezes para o hospital com princípio de infarto, crise de ansiedade. Já saí de ambulância da minha casa depois de desmaiar no meu quarto onde estava dormindo com a minha esposa, e tanto estresse, de tanta porrada levando. E na realidade o que acontece? Infelizmente as pessoas, e você citou uma coisa que foi muito legal, por diversas vezes eu deixei, as entidades me levaram ao meu caminho. É lógico que eu tenho que saber para onde eu estou indo, é lógico que eu preciso também ter a minha consciência, mas nas dificuldades eu acreditei demais que aqueles caminhos que eu deveria seguir eram aqueles aos quais eu estava sendo instruído, que eu deveria continuar, que eu estava fazendo certo, eu deveria parar, porque às vezes a consciência nos atrapalha e a gente faz o errado pensando que está certo, mas a partir do momento que você envolve uma entidade, você envolve uma energia, uma força que está ali para te ajudar, agrega, né? Exatamente, utiliza ela ao seu favor. Infelizmente nós temos um tempo curto, mas eu tenho diversas coisas que, exemplos, referências que poderia passar às pessoas, elas podem, elas conseguem, eu garanto, é efetivo, é possível sim. Cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós tem o seu objetivo a alcançar, não importa onde que ele esteja, mas o que importa é que nós façamos a realização das nossas missões. E quero deixar mais uma coisa, você não está condenado a viver uma vida menor, a viver uma vida de sofrimento, a viver uma vida de dificuldades. Quem coloca esse limite, quem condena a si mesmo é somente você. Então, se você quer ser seu juiz, dê uma sentença a seu favor, mude, permita-se ser mais, rompa todos os limites, todas as barreiras. Não existe limite para onde você quer chegar. Não importa o seu nível educacional, não importa na família que você veio, não importa, ninguém está condenado a sofrimento, gente. Essa história que a gente veio nessa vida para sofrer, não existe em nenhum lugar escrito isso. Eu estou cansado de repetir isso no canal. Então, pare com isso, mude, trabalhe, busque, se informe, se associe a pessoas que estão melhor que você, que possam contribuir, que possam colaborar. Procure o terreiro de Umbanda como assistência. Peça o axé, peça a orientação das entidades, o axé dos orixás, para transformar a sua vida, para que você possa chegar a lugares que ninguém vai acreditar, mas você, se você acreditar, se você tiver fé, primeiro em você, segundo em Deus, na espiritualidade, e você trabalhar por isso, se dedicar, estiver disposto a fazer sacrifícios, não existem limites para o lugar onde você pode chegar, da posição que você pode alcançar. E este era o vídeo de hoje, não posso simplesmente encerrar. Décio, tem alguma consideração final a fazer? Márcio, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui trazer um pouco da minha experiência, da minha vida para as pessoas. Nós que agradecemos. Eu lamento não ter mais oportunidades para que eu pudesse levar para as pessoas, porque eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas sempre acreditei, sempre tive uma fé gigantesca, sempre lutei com as armas justas, corretas, honestas, nunca contra ninguém, eu nunca subi colocando alguém para baixo, sempre levando todo mundo junto, ou então lutando com as minhas armas contra os obstáculos, não contra as pessoas. Eu escuto
sempre as pessoas falarem, pô, vou fazer um regime, a partir de segunda-feira eu vou fazer um regime, tem que perder 10 quilos. Aí chega no final de semana, come bastante. Na segunda-feira começa o regime, depois vai ver, o cara se preocupa em perder 10 quilos, mas não as primeiras 100 gramas. E aí ninguém precisa se preocupar em ser o presidente dos Estados Unidos, o diretor da DMG, não precisa ser nada, precisa ser o seu melhor de si mesmo. E efetivamente alcançar os objetivos e aquilo que Deus, a nossa missão, preparou para cada um de nós. Todos nós temos as nossas missões. Matou a pau, velho. Matou a pau. E eu quero aproveitar, você que está me assistindo, já deixou o seu like? Se não deixou, deixa agora. Se você ainda não entrou em contato com a gente, entra pelo Facebook ou aqui. Entra aqui embaixo agora no YouTube, deixa a sua colocação, sua pergunta. O Décio também vai ajudar a gente a responder a todas as suas colocações. Entra aqui, vamos trocar uma ideia aqui, todos nós, eu, você e o Décio. E também, meu velho, eu vou falar uma coisa para você, esse é um vídeo que merece ser compartilhado. Então eu peço a você, sabe aquele seu amigo que está com dificuldade, não sai daquela situação? Manda para ele esse vídeo. Sabe aquele seu irmão, seu sobrinho que também está empatado na vida naquele momento que não vai para trás, não vai para frente e quer crescer e não sabe como? Manda esse vídeo para ele. Vamos compartilhar, vamos espalhar a palavra e levar essa informação, essa mensagem para todo mundo que está precisando. Você sabe o que eu quero? Você sabe o que eu quero, cidadão? Eu quero que você fique de boa. Eu peço nesse momento, Pai Oxalá, Pai, você abençoou esse filho, Décio Lima. Eu peço que você faça com que essa mensagem, dessa história dele, ajude a motivar, a tirar da inércia tantos irmãos que se encontram em dificuldades, tantos irmãos que estão se detendo através dos obstáculos internos. Pai, ajuda a despertar neles a vontade e a coragem para superarem esses obstáculos, para que eles possam crescer, para que eles possam ser felizes. Acima de tudo, Pai, se for necessário, usa dos terreiros de Umbanda, de todas as linhas e forças da Umbanda, para que nós possamos levar a orientação à palavra correta, que as entidades possam abrir os caminhos dessa pessoa, para que além de conseguir uma vida digna material, que ela possa obter conquistas espirituais, principalmente a saúde, a proteção, a paz e a prosperidade. E que assim seja. Que Oxalá abençoe a todos. Matou o meu, hein? E até a próxima.